Quem criou Deus? Parece uma pergunta simples, mas ela abre um abismo. Por quê? Se tudo precisa de começo, até a fé pode tremer por dentro, e muitos se calam por medo de pensar fundo demais. Só que talvez o problema não esteja em Deus, talvez esteja na categoria usada para perguntar. Porque nós pensamos como criaturas, respiramos dentro do tempo, envelhecemos por minutos, lembramos por sequência, sofremos por limites, e então tentamos encaixar o eterno numa gaveta feita para coisas que nascem e morrem. Em Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia não começa dizendo que alguém fez Deus. Ela começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra, e isso muda tudo. Porque o princípio ali não é o começo de Deus, é o começo de tudo o que não é Deus. Se você perder isso, perde a base inteira da confiança. Mas, se você enxergar isso, até a ansiedade muda de forma. Porque a grande questão deixa de ser quem sustenta Deus, e passa a ser quem sustenta você. Eu quero caminhar com você dentro dessa resposta, não como aula fria, mas como encontro vivo com a palavra, porque essa pergunta não termina numa discussão, ela termina diante de uma voz, diante de um nome, diante de Cristo. Então venha comigo agora, e veja isso acontecendo na própria textura da Escritura, porque o que parece um enigma filosófico, na verdade vira portal para adoração, confiança e descanso. Agora nós entramos onde nenhum relógio consegue sobreviver, onde nenhum peito humano consegue dizer ontem ou amanhã. Porque, antes do mar existir, antes da poeira subir, antes de qualquer joelho tocar a terra, Gênesis 1, versículo 1, ergue sua frase como um trovão sem origem humana. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Perceba o peso disso. O texto não se curva para explicar de onde Deus vem. O texto simplesmente o apresenta como ponto de partida absoluto, como fundamento anterior a toda pergunta. Não existe madeira rangendo, não existe chama balançando, não existe rio correndo, porque a criação ainda não se derrama, e mesmo assim Deus é. Isso mexe com a mente, porque a nossa cabeça vive contando etapas, primeiro isso, depois aquilo, causa, efeito, nascimento, crescimento, decadência, fim, mas ali a palavra entra rompendo a lógica das coisas criadas, dizendo sem pedir licença: Deus já está, Deus não começa, Deus inicia. E, no silêncio anterior ao universo, não há ausência de Deus, a presença sem medida, não há vazio de ser, a plenitude de ser. O coração quase protesta. Como alguém pode existir sem ter sido produzido? Como alguém pode ser sem depender de outro? Mas essa é justamente a linha que separa criatura e criador. Porque tudo o que foi feito precisa receber existência, mas Deus não recebe existência. Deus é existência plena em si mesmo. Enquanto essa verdade cai como martelo santo, o salmista entra na cena como quem levanta os olhos além dos montes. Em Salmos 90, versículo 2, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja a frase se abrir. Antes de nascerem os montes que para nós parecem imóveis, antigos, quase eternos aos olhos humanos, esses montes ainda não respiram poeira, ainda não se erguem, ainda não recebem sombra, e Deus já é. De eternidade a eternidade, não porque Deus atravessa o tempo como viajante cansado, mas porque o tempo inteiro depende dele para existir. A nossa mente soa um pouco aqui, porque pensar nisso é como tentar segurar o oceano com as mãos tremendo, e ainda assim a Escritura não retrocede, ela repete, aprofunda, insiste. Em Apocalipse 1, versículo 8, a voz declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Repare como a linguagem encosta na nossa experiência, o que era, o que é, o que há de vir, mas sem aprisionar Deus à nossa sequência. Ela nos ajuda a respirar diante do Deus que domina todo o fluxo da história sem ser engolido por ele. Aqui o mistério deixa de ser ameaça, porque, se Deus também precisasse de Criador, então ele não seria Deus, seria apenas mais um elo numa corrente infinita, incapaz de ser fundamento de qualquer coisa.
Mas a Bíblia não nos entrega um elo, ela nos entrega a rocha, ela nos entrega o eu sou. E agora essa verdade não fica suspensa no ar. Ela desce para a areia quente, desce para os pés cansados de um homem fugitivo, desce para um pastor esmagado por memórias, desce para Moisés, em Êxodo 3. Moisés caminha com passos pesados, e cada passada arrasta mais do que areia. Arrasta a culpa antiga, arrasta o peso de um palácio abandonado, arrasta a lembrança de sangue derramado. Ele segura o cajado com a mão endurecida pelo deserto. Os dedos apertam a madeira como quem precisa sentir alguma certeza física, porque por dentro há rachaduras. O rebanho se move, o som seco dos cascos risca o silêncio. Uma ovelha escapa um pouco, outra empurra, outra bufa, e Moisés corrige o rumo sem pensar, porque o corpo aprendeu a repetir tarefas enquanto a alma tenta não olhar para trás. Em Êxodo 3, versículo 1, ele conduz o rebanho para o outro lado do deserto e chega a Horebe, o monte de Deus, só que ele ainda não sabe que esse dia não terminará como todos os outros. De repente, algo prende sua atenção. Não é discurso, não é clarim, é fogo, mas um fogo estranho, um fogo que não trabalha como todo fogo trabalha, porque o arbusto arde, e continua inteiro. A chama se move sobre os galhos, estala, vibra, pulsa, e Moisés estreita os olhos. Ele inclina o corpo um pouco, respira mais fundo. Talvez o calor toque o rosto, mas a planta não cede, não escurece, não se desfaz em cinza. Então ele fala consigo mesmo, quase em sussurro, em Êxodo 3, versículo 3, vou ver esta coisa estranha, porque o arbusto não se queima. Essa frase parece pequena, mas é o momento em que um homem cansado dá um passo em direção ao mistério, e isso sempre muda destinos. Ele avança, o chão cede levemente sob a sandália, o cajado toca a terra, o coração talvez acelere com aquele desconforto que nasce quando a realidade perde sua aparência comum. E então a voz rompe: Moisés, Moisés. Não é eco da mente, não é vento enganando o ouvido, é chamado pessoal, preciso, irresistível, e o nome dele sai da boca do Deus eterno como se atravessasse cada camada de vergonha escondida. Moisés responde: aqui estou, mas eu imagino a secura na garganta, imagino o peito ficando apertado, porque, quando Deus chama pelo nome, ninguém continua inteiro como estava antes. Em Êxodo 3, versículo 5, a ordem vem rápida: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Veja a microação. Moisés se abaixa. As mãos talvez tremam um pouco ao tocar as tiras das sandálias. A poeira gruda na pele. Os dedos trabalham mais devagar do que o normal, porque agora cada gesto carrega reverência e medo. Ele puxa uma sandália, depois a outra, e o chão não mudou sua composição, mas mudou seu significado, porque a santidade de Deus transforma o espaço sem precisar de arquitetura. Então a voz continua, em Êxodo 3, versículo 6. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nesse instante, Moisés cobre o rosto, porque tem medo de olhar para Deus. Repare como a eternidade se conecta com a história concreta. O Deus sem começo não é a abstração vazia. Ele se apresenta ligado à aliança, ligado a nomes, ligado a promessas, ligado à fidelidade que atravessa gerações. Moisés ouve, e cada nome citado puxa memórias antigas, histórias que ele conhece desde menino, histórias de tendas, promessas, estrelas, altares, livramentos, e agora aquele Deus não está preso ao passado, ele fala no presente. O peito de Moisés deve bater forte, porque o homem que se sente escondido no deserto descobre que nunca saiu do alcance do Eterno. O Senhor diz que viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor, conhece o sofrimento, e desceu para livrá-lo, em Êxodo 3, versículos 7 e 8. Isso é importante demais. O Deus que ninguém cria não é indiferente. O Deus autoexistente não é frio. Ele vê, ele ouve, ele conhece, ele desce. Só que, quando a presença se torna missão, Moisés enrijece por dentro, porque a voz santa não apenas consola, ela envia.
Em Êxodo 3, versículo 10, o chamado cai sobre ele. Vá, pois eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Agora as memórias correm como água rompendo barragem. O palácio, o erro, o homicídio, a fuga, os anos de anonimato, e talvez a mão dele aperte o cajado com força maior, como quem tenta encontrar algum equilíbrio material enquanto a alma se desorganiza. Ele responde com a pergunta que muitos de nós faríamos: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Em Êxodo 3, versículo 11. Note a lógica humana. Moisés olha para si, pesa currículo, mede fracasso, calcula fraqueza e parece razoável, mas Deus não fundamenta a missão em suficiência humana. A resposta vem: eu estarei com você, em Êxodo 3, versículo 12. E aqui há um rio de segurança, porque a solução de Deus para a limitação do servo não é inflar o ego do servo, é prometer a própria presença. Mesmo assim, Moisés ainda tenta entender o nome de quem o envia, e essa pergunta nos traz ao coração do nosso tema. Por quê? Em Êxodo 3, versículo 13, ele diz: quando eu chegar aos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Agora o ar pesa, o fogo segue ardendo, o arbusto continua sem se consumir, e a resposta de Deus não é uma genealogia, não é uma origem anterior, não é uma cadeia de causas. Em Êxodo 3, versículo 14, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu só me enviou a vocês. Sinta o choque dessa declaração. Deus não se define por algo acima dele. Deus não depende de uma fonte externa para explicar seu ser. Deus não diz, fui feito, fui gerado, fui levantado por outro. Deus diz, eu sou. Há uma solidez esmagadora nesse nome, como se toda a instabilidade humana batesse contra uma parede de ser absoluto. Moisés está diante daquele que não deriva a existência, daquele que não pede emprestado o fôlego, daquele cuja realidade não vacila porque não nasceu, não evoluiu, não foi montado por mãos maiores. Talvez, nesse momento, Moisés entenda mais pelo tremor do que pela lógica, mais pelo peso da presença do que pela capacidade intelectual, porque algumas verdades não são resolvidas, são adoradas. O fogo continua, a missão permanece, o medo ainda tenta gritar, mas agora tudo está ancorado no nome que não pode ruir: eu sou. Se esse nome já é avassalador no deserto, ele se torna ainda mais espantoso quando os séculos avançam, impérios sobem e caem, mães choram, reis falham, profetas anunciam. E então um homem da Galileia abre a boca diante de religiosos furiosos, e a eternidade entra na história com o rosto humano. Antes desse confronto explodir, João já nos prepara desde o primeiro fôlego do seu evangelho, em João 1, versículos 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Perceba como João nos leva de volta a Gênesis sem copiar apenas o som. Ele abre a mesma porta do princípio, mas agora revela quem estava ali. Quando tudo criado começa, a palavra já é. Quando os céus se estendem, a palavra já é. Quando a matéria recebe ordem, forma, limite e ritmo, a palavra já é. Isso destrói a ideia de que Jesus seja apenas mestre iluminado surgido no meio da história, porque João não o apresenta como produto do cosmos, mas como agente da criação. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então ele não pertence ao conjunto das coisas feitas, porque o próprio texto coloca do lado do Criador, não da criatura. Aqui a pergunta quem criou Deus começa a receber sua resposta cristã completa, porque o Deus eterno não apenas existe sem começo, ele se revela em comunhão eterna, Pai e Filho, e o Verbo entra no tempo sem deixar de ser eterno. Antes de falar da carne e do sangue do Verbo encarnado, eu quero que você sinta a atenção de João 8, porque ali não temos apenas afirmação doutrinária, temos confronto, choque, quase pedras nas mãos. Jesus está discutindo com homens certos de sua tradição,
certos de sua leitura, certos de sua posição, e o debate aperta como corda no pescoço. Eles apelam para Abraão, para a linhagem, para a honra, para a legitimidade, e Jesus vai rasgando as falsas seguranças com palavras que não massageiam orgulho algum. Os rostos endurecem, a respiração fica curta, o ambiente carrega aquela eletricidade de um conflito que pode explodir a qualquer instante. E então, em João 8, versículo 56, Jesus diz: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. A reação vem imediata, quase com deboche. Você ainda não tem 50 anos. E viu Abraão? Em João 8, versículo 57. Agora chega a frase que divide mundos. Em João 8, versículo 58, Jesus declara: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Não é apenas uma fala sobre anterioridade cronológica, como se dissesse apenas eu existia antes. Há algo mais feroz aqui, porque ele toma nos lábios o eco do nome revelado na sarça. Os ouvintes entendem o peso, por isso pegam pedras. Em João 8, versículo 59, porque percebem a reivindicação, percebem que Jesus não está oferecendo metáfora inofensiva, ele está se colocando no centro da revelação divina. Imagine a tensão do momento, mãos fechando sobre pedras ásperas, mandíbula travada, olhos faiscando indignação. E, no meio disso, o filho fala como quem não teme o tribunal dos homens, porque o tempo não o produz. Aqui a chama da sarça parece reacender em forma humana. Aqui o eu sou anda entre ruas, fala com voz humana, olha nos olhos, e isso nos força a decidir se estamos diante de blasfêmia ou glória. João já decidiu, e Paulo também. Por isso Colossenses 1, versículos 16 e 17, diz sobre Cristo: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Essa expressão é poderosa demais para passar rápido, porque não significa apenas que Jesus ascendeu o universo e foi embora. Significa que a criação continua existindo porque ele a sustenta. O átomo não se segura sozinho. A história não se amarra sozinha. Sua vida não está pendurada num nada impessoal. Cristo sustenta. Cristo mantém. Cristo carrega o tecido do real com autoridade silenciosa e absoluta. Então o Deus sem começo não é uma ideia gelada no topo do pensamento humano. Ele é o Senhor vivo que chama, sustenta, redime e entra na nossa poeira para salvar. João não nos deixa esquecer a parte mais assombrosa. Porque, em João 1, versículo 14, a palavra se fez carne e viveu entre nós. O que é sem começo assume natureza humana. O que sustenta estrelas toca a pele. O que não pode ser criado entra no ventre de uma mulher sem deixar de ser eterno. Isso não resolve o mistério, diminuindo Deus. Resolve aproximando Deus, porque o eterno não cabe na nossa lógica, mas cabe em graça na nossa história. Quando ele anda entre homens, vemos o caráter do Deus que é. Vemos santidade sem crueldade, verdade sem mentira, poder sem descontrole, compaixão sem fraqueza moral. Ele toca leprosos, confronta hipócritas, perdoa pecadores, repreende ventos, chama mortos para fora, carrega a cruz, derrama sangue. Em tudo isso não deixa de ser quem é. Hebreus 13, versículo 8, declara: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Para nós, ontem e hoje e para sempre são trilhos de tempo. Para ele, isso também anuncia imutabilidade, fidelidade, firmeza absoluta. Agora a pergunta inicial volta, mas já não volta do mesmo jeito, porque talvez você tenha começado querendo apenas uma resposta para um debate, e Deus está lhe oferecendo um fundamento para existir. Pense comigo, se Deus precisasse de Criador, então, no fundo, nada jamais teria estabilidade, porque tudo dependeria de algo anterior, e esse algo dependeria de outro, e outro, e outro, sem repouso, sem chão, sem razão final para a existência.
Mas a Escritura nos dá repouso ao revelar o ser absoluto, aquele que é de eternidade a eternidade, aquele que diz eu sou, aquele em quem tudo subsiste. Isso toca a sua vida mais do que parece, porque sua angústia diária quase sempre nasce da sensação de que tudo está solto, de que qualquer coisa pode desabar, de que você mesmo precisa sustentar o sentido da própria história. Só que você não foi chamado para ser fundamento do universo, você foi chamado para confiar naquele que jamais precisou ser sustentado. Quando a mente encontra seu limite, isso não é derrota da fé, isso é convite à humildade, porque o limite da sua compreensão não define o limite do ser de Deus. Romanos 11, versículos 33 a 36, explode em adoração. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Perceba como Paulo não trata o mistério como o inimigo da confiança. Ele trata o mistério como combustível de adoração. Porque Deus não é um quebra-cabeça para o ego montar. Deus é o Senhor diante de quem o coração se curva e encontra vida. Talvez alguém diga, então eu nunca vou entender completamente. E a resposta honesta é não. Não completamente, mas você pode conhecer verdadeiramente. João 17, versículo 3, diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer verdadeiramente não é esgotar, é relacionar-se com base na revelação fiel, é receber o que Deus tornou claro sem exigir que ele seja reduzido ao tamanho da mente humana. A criança não entende toda a anatomia do pai, mas pode descansar no braço dele. Ovelhas não compreendem toda a mente do pastor, mas reconhecem sua voz, e nós não deciframos o eterno em totalidade, mas podemos nos lançar sobre a fidelidade de Cristo. Então eu volto a Moisés por um instante, porque há algo ali que conversa muito com você hoje. Ele se aproxima carregando insuficiência, passado quebrado, identidade confusa, e o que o sustenta não é uma autoestima renovada, é a presença do eu sou. Eu volto a Gênesis, porque a Bíblia abre não com o homem construindo o próprio significado, mas com Deus como ponto de partida. Eu volto a João, porque a resposta final não é uma abstração distante. É Jesus, o Verbo eterno, o Eu Sou encarnado. Então ouça isso com calma e com urgência ao mesmo tempo. Seu caos não assusta o Deus sem começo. Sua dúvida não desmonta o Deus autoexistente. Sua culpa não é mais resistente que a graça do Cristo eterno. Se ele sustenta todas as coisas, também pode sustentar um coração em colapso. Se ele é antes de todas as coisas, então sua dor não chega antes dele. Se ele é o mesmo para sempre, então sua esperança não precisa apodrecer com as circunstâncias. Aqui está o veredito espiritual. Ninguém cria Deus, porque Deus é o Criador incriado, o ser autoexistente, eterno, absoluto. Em Jesus Cristo, esse Deus se aproxima para salvar. Aqui está o espelho. A sua maior necessidade talvez nunca tenha sido dominar um argumento, mas descobrir em quem sua alma está ancorada. Porque, sem o Deus eterno, você fica lançado no vazio. Mas, em Cristo, você encontra chão, perdão, sentido e permanência. Aqui está o convite. Não fuja do mistério como se ele fosse muro. Aproxime-se dele como quem chega a uma sarça santa. Tire as sandálias da autossuficiência. Abaixe a pressa do orgulho. E responda ao Deus que se revelou. Se você está cansado de tentar ser o próprio sustentador, diga isso a Jesus. Se você está com medo porque não controla o amanhã, entregue isso a Jesus. Se você tem perguntas honestas, traga-as a Jesus, porque a fé bíblica não manda você apagar a mente, manda você ajoelhar a mente diante da verdade viva. Ore assim no seu coração: Senhor, eu não consigo medir tua eternidade, mas eu confio na tua revelação. Eu não consigo explicar teu ser completamente, mas eu me rendo ao teu Filho. Eu não consigo sustentar minha própria vida, então me firmo em Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Se hoje você percebe que tem vivido como se tudo dependesse de você, arrependa-se com esperança, porque o Deus eterno não se aproximou para esmagar o contrito, ele se aproximou para salvar por meio de Jesus. Permaneça nessa verdade. Volte a Gênesis 1, versículo 1. Volte a Salmos 90, versículo 2. Volte a Êxodo 3, versículo 14. Volte a João 1, versículos 1 a 3. Volte a João 8, versículo 58, e deixe a palavra reconstruir sua imaginação. Por quê? Quando você entende que Deus não teve começo, você começa a entender porque sua esperança pode ter firmeza. Quando você enxerga que Cristo sustenta todas as coisas, você descobre que sua história não está solta no abismo. Então descanse, adore, confie e caminhe, porque o Deus que ninguém criou é o Deus que, em Cristo, te chama pelo nome. E, antes de encerrar, eu quero lhe deixar uma aplicação muito direta para a vida diária, porque essa verdade não foi dada apenas para debates, ela foi dada para manhãs ansiosas, noites cansadas e decisões concretas. Quando você acordar e sentir que o dia já começou pesado, lembre-se de que seu dia começou, mas Deus não começou, e por isso ele não pode ser surpreendido pelo que surpreende você. Quando surgirem contas, notícias, pressões e medos, diga ao coração que o Senhor continua sendo o Eu Sou, e continua sustentando o que suas mãos não conseguem segurar. Quando a culpa tentar reabrir feridas antigas, lembre-se de Moisés, porque o homem fugido encontrou no deserto, não um Deus cansado, mas o Deus eterno que chama, perdoa, envia e acompanha. Quando você se sentir pequeno demais para obedecer, não procure primeiro forças em si mesmo, procure a promessa. Eu estarei com você, porque presença divina vale mais que autoconfiança humana. Quando a mente ficar girando em perguntas que você não consegue resolver, não transforme isso em desespero, transforme isso em reverência, porque o mistério de Deus não foi feito para esmagar filhos, foi feito para libertá-los da ilusão de controlar tudo. Quando você abrir a Bíblia, não faça isso como quem visita um arquivo morto, faça isso como quem se aproxima da sarça, porque o Deus vivo ainda fala, ainda confronta, ainda consola, ainda revela Cristo pelas Escrituras. Na vida em família, essa verdade também muda tudo, porque você deixa de amar os seus a partir do pânico, e passa a amá-los a partir da confiança, sabendo que nem o futuro dos seus filhos, nem a saúde da sua casa, nem o caminho dos seus dias, está solto fora das mãos do Senhor. No trabalho, essa verdade muda sua postura, porque você para de agir como se a empresa fosse seu salvador, e para de tremer como se um resultado definisse seu valor. Afinal, sua identidade não nasce da produtividade, ela repousa naquele que é antes de todas as coisas. Na dor, essa verdade vira abrigo, porque você pode chorar sem cair no vazio, você pode lamentar sem perder o chão, você pode confessar fraqueza sem concluir que foi abandonado, pois Cristo continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Na oração, isso também muda sua voz, porque você não fala com um poder impessoal, você fala com o Deus vivo, autoexistente, santo, fiel, presente, e por isso sua oração deixa de ser ritual seco e volta a ser encontro real. Então eu quero conduzir você agora a uma oração, e eu peço que você ouça com fé, ore comigo se puder, e entregue o coração inteiro ao Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e Eterno, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, porque Tu és de eternidade a eternidade, e não há outro como Tu. Nós Te louvamos porque ninguém Te criou, ninguém Te sustenta, ninguém Te aconselha, ninguém Te limita, e mesmo assim Tu olhas para nós com misericórdia em Cristo Jesus. Eu Te apresento agora cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Conhece o cansaço que ela esconde, conhece a dúvida que ela não consegue explicar, conhece o medo que aperta o peito, conhece as memórias que ainda ferem a alma. Em nome de Jesus, visita agora esse coração com Tua presença, assim como visitaste Moisés no deserto, e transforma lugar seco em lugar santo pela manifestação da Tua graça. Onde há ansiedade, derrama a Tua paz, onde há culpa, derrama Teu perdão, onde há confusão,
derrama a tua luz. Onde há fraqueza, derrama a tua força. Onde há desespero, derrama a tua esperança viva. Eu peço que o Senhor quebre toda a mentira que diz que essa vida está solta no vazio, e plante profundamente a verdade de que tudo subsiste em Cristo, o Filho amado. Fortalece quem está quase desistindo, levanta quem caiu em pecado, consola quem recebeu notícia difícil, sustenta quem está cansado de lutar, e chama de volta quem se afastou da tua voz. Em nome de Jesus, cura o coração aflito, ordena a mente inquieta, visita a casa dessa pessoa com tua bondade, guarda sua família, provê o pão necessário, abre portas segundo tua vontade, e fecha caminhos de engano e destruição. Nós declaramos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e por isso confiamos que teu poder não diminuiu, tua graça não secou, tua fidelidade não falhou, e teu amor não mudou. Ensina-nos a viver sem autossuficiência, ensina-nos a descansar sem passividade, ensina-nos a obedecer com coragem, ensina-nos a adorar mesmo quando não entendemos tudo, e ensina-nos a olhar para Cristo em cada estação da vida. Se houver alguém ouvindo agora que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, que hoje seja dia de arrependimento, fé, perdão e novo nascimento, porque o Deus eterno se aproximou para salvar pecadores pela cruz e pela ressurreição do Filho. Firma os passos dessa pessoa, guarda sua mente, ilumina sua leitura da palavra, alimenta sua comunhão também no ambiente digital, abençoa sua jornada de fé e faz florescer perseverança, santidade e alegria no Espírito. Nós entregamos o passado, o presente e o futuro nas tuas mãos, porque tu és o Eu Sou, o Deus vivo. Em Cristo, temos rocha firme, abrigo seguro e esperança eterna. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, permaneça mais um pouco no canal, porque o próximo vídeo na tela final pode aprofundar ainda mais aquilo que Deus começou a tratar no seu coração hoje. E eu quero lhe fazer uma pergunta simples. Qual verdade mais fortaleceu você nesta reflexão? Que Deus é eterno, que Cristo sustenta tudo, ou que o Eu Sou também se aproxima para salvar? Se você deseja continuar recebendo mensagens bíblicas profundas, cristocêntricas e feitas para fortalecer sua fé no dia a dia, inscreva-se no canal, porque aqui nós buscamos permanecer na palavra com reverência, clareza e esperança. Que o Senhor firme seu coração na verdade eterna e conduza seus passos em paz. Para você que permaneceu até aqui, ainda uma peça escondida que completa esse caminho. Porque depois de ouvir que ninguém cria Deus e que Cristo sustenta todas as coisas, surge outra pergunta dentro do peito. Se Ele realmente sustenta tudo, como essa verdade segura alguém quando a morte entra na casa? É aqui que a Escritura abre uma história em que o Eterno não apenas responde ideias. Ele pisa no luto, chama o morto pelo nome e mostra que o Eu Sou continua sendo Senhor, quando o coração humano já desistiu. Nós entramos agora em Betânia. E o ar já vem rasgado por choro e demora. Um mensageiro corre pela estrada, levando uma urgência simples e pesada. Ele chega até Jesus e entrega a frase que treme como pedido e confissão. Senhor, aquele a quem amas está doente. A notícia carrega o peso de João 11:3. E quem ouve espera movimento imediato. Espera passos rápidos, espera partida sem atraso, espera milagre antes do último suspiro. Mas Jesus recebe a notícia e fala com uma calma que parece impossível dentro da aflição. Esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A palavra de João 11:4 entra na cena, não como frieza, mas como governo absoluto. Ainda assim, ele permanece onde está por mais 2 dias. E essa demora fere a lógica de quem sofre. Porque quando amamos alguém em dor, achamos que amor sempre corre,
no ritmo que a nossa ansiedade exige. Só que o amor de Cristo nunca perde o controle e nunca chega atrasado. O tempo passa. A febre sobe, o corpo de Lázaro enfraquece. Marta anda pela casa com mãos ocupadas, seu coração apertado. Maria se inclina perto do leito e procura sinais de melhora que não chegam. Amigos entram, parentes sussurram orações, alguém troca panos, alguém traz água, alguém abaixa a voz ao perceber que a esperança humana vai cedendo. Então o momento chega. O peito de Lázaro para. O silêncio cai pesado demais para ser chamado apenas de silêncio. Mãos fecham seus olhos, choros rompem a casa e o corpo é levado. A pedra fecha o túmulo e com ela parece fechar também a expectativa de um final diferente. Mas longe dali, Jesus se volta para os discípulos e diz com clareza, em João 11:11: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Eles não entendem. Pensam em sono comum, em recuperação natural, em alívio progressivo. Então Jesus fala sem véu, em João 11:14. Lázaro morreu. E logo acrescenta algo que estica a alma dos discípulos para além do que conseguem suportar. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. João 11:15 não elimina a dor. Ela revela propósito dentro dela. Tomé endurece o rosto e diz aos outros discípulos em João 11:16: Vamos também para morrermos com ele. E o grupo segue. A estrada levanta poeira, as sandálias empurram pedras pequenas, o sol bate forte, mas a tensão corre mais quente que o dia. Jesus se aproxima de Betânia, sabendo exatamente o que encontra e sabendo exatamente o que fará. Quando chega, escuta-se o dado que pesa sobre todos. Lázaro já está no sepulcro, havia 4 dias. A frase de João 11:17 não deixa espaço para mal entendido. Não é desmaio, não é quase morte, não é recuperação possível. É decomposição iniciada. É luto consolidado, é fim confirmado aos olhos humanos. Gente da região já ocupa a casa. Muitos vieram consolar Marta e Maria. Vozes choram em grupos, passos entram e saem, mãos tocam ombros, olhos inchados se abaixam diante da dor que não pode ser revertida por consolo humano. Então Marta ouve que Jesus vem. Ela não espera sentada. Ela se levanta e sai ao encontro dele, enquanto Maria permanece em casa. E quando vê a frase, salta de sua alma, sem polimento: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21 abre seu lamento em forma de fé ferida. Não há blasfêmia nisso. Há amor, a confusão, a reverência, ainda viva, no meio do impacto. E ela continua: Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. João 11:22 mostra uma esperança que ainda respira debaixo de escombros. Jesus não foge da conversa, nem oferece frase vazia. Ele entra no centro da dor e diz: Seu irmão vai ressuscitar. João 11:23 cai como promessa. Marta responde com boa teologia, mas ainda com o coração preso ao futuro distante. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. João 11:24 mostra que ela crê na doutrina. Mas Jesus a empurra para algo maior. Não apenas um evento no fim, e sim uma pessoa diante dela.
Então ele diz em João 11, 25 e 26: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ali o eu sou volta a soar. Não no fogo da sarça agora, mas diante de um túmulo fechado. O mesmo Deus que diz eu sou o que sou agora diz eu sou a ressurreição e a vida. Não como conceito, e sim como presença soberana sobre o impossível. Marta responde em João 11, 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela não entende tudo, mas se apega à identidade dele. E isso muda tudo. Depois disso, ela volta e chama Maria em segredo. O Mestre está aqui e está chamando você. João 11, 28, acende movimento. A Maria se levanta depressa. Os que a consolam pensam que ela corre ao túmulo para chorar ali e a seguem. Quando ela chega onde Jesus está, ela cai aos seus pés e repete a mesma dor da irmã. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 32 agora põe a mesma frase em outro tom. Não mais de pé como Marta, mas prostrada, quebrada, sem fôlego para argumentar. E então algo santo acontece. Jesus vê Maria chorando e vê também chorando os judeus que a acompanham. E o texto abre o coração do Senhor em João 11, 33. Jesus agita-se no espírito e perturba-se. Ele não encontra a morte com indiferença filosófica. Ele se move por dentro diante da devastação que o pecado derrama no mundo. Ele pergunta: onde o colocaram? Dizem-lhe: vem e vê. João 11, 34 leva seus passos em direção ao túmulo. E então a Escritura entrega uma das frases mais curtas e mais densas de toda a revelação. Jesus chorou. João 11, 35 cai como peso puro. O Criador incriado diante do sepulcro não oferece distância. Ele derrama lágrimas. O Senhor que sustenta átomos e galáxias não despreza a dor de duas irmãs. Ele entra nela sem perder sua majestade. Alguns observam e dizem em João 11, 36. Vejam como ele o amava. Outros mantêm a incredulidade afiada e murmuram: não podia ele que abriu os olhos do cego impedir que este homem morresse. João 11, 37 deixa a tensão ainda mais forte. Amor e dúvida caminham lado a lado na mesma multidão. Jesus então segue. Outra vez profundamente comovido. Chega ao sepulcro. É uma gruta com uma pedra colocada à entrada. O lugar cheira a perda. A pedra pesa. A esperança humana não respira ali dentro. E então Jesus ordena: tirem a pedra. João 11, 39 desencadeia a última resistência da lógica comum. Marta o interrompe: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ela não está sendo irreverente. Ela está apenas dizendo o que a realidade visível grita. O corpo já entrou no domínio da corrupção. O tempo humano já carimbou o caso como irreversível. Mas Jesus a chama de volta à palavra dada.
Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus. João 11:40 desloca o foco do odor para a glória. Da decomposição para a fé. Eles tiram a pedra. Braços fazem força, pés firmam no chão, a rocha cede, pouco a pouco a abertura escura se expõe e o ar pesado sai de dentro. Então Jesus levanta os olhos e fala ao Pai em voz que todos podem ouvir: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. João 11:41 e 42 transformam o túmulo em púlpito vivo. Não há ansiedade em Jesus. A comunhão perfeita com o Pai. E então vem a ordem. Não uma reza vaga, não um desejo emotivo. Uma palavra de rei. Lázaro, venha para fora. João 11:43 explode no ar da morte. A voz entra na caverna, atravessa o pano funerário, invade o silêncio dos 4 dias, se chama um homem pelo nome. E o morto obedece. João 11:44 diz: O morto saiu. Suas mãos e pés envolvidos com faixas de linho e o rosto envolto num pano. Imagine o tamanho do choque. Gemidos param no meio, respirações prendem-se, mãos sobem a boca, olhos arregalam-se, pernas recuam e avançam ao mesmo tempo. Aquele que estava lacrado pelo luto agora se move à força da palavra de Cristo. Então Jesus dá outra ordem. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. O Senhor não apenas chama para fora. Ele restaura para a comunhão dos vivos. Naquele instante, o que parecia discussão filosófica vira chão para os pés. Porque o Deus sem começo não é apenas alguém que existe antes de tudo. Ele é aquele cuja vida não pode ser vencida pela nossa última inimiga. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria e viram o que Jesus fizera creram nele. João 11:45 mostra fé nascendo em meio ao impossível. Mas outros correm aos fariseus. E o milagre que revela a glória também intensifica rejeição. É sempre assim quando Cristo se manifesta. Ninguém fica neutro por muito tempo. Ainda assim, a história não termina no assombro da multidão. Porque há algo ainda mais fundo aqui. Lázaro sai do túmulo. Mas um dia tornará a morrer. O sinal aponta além de si mesmo. Aponta para o próprio Jesus. Aquele que chora diante da morte logo caminha em direção à sua própria cruz. Aquele que manda tirar a pedra logo será colocado atrás de uma pedra. Aquele que chama um amigo para fora do túmulo logo entrará, sozinho, na escuridão da morte por pecadores. E é aqui que o tema escondido se fecha com glória maior. Porque o eu sou não apenas visita um sepulcro alheio. Ele entrega a própria vida. Jesus já declara em João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E também diz em João 10:18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. A autoridade que em Betânia chama Lázaro para fora é a mesma que na Páscoa vence o próprio túmulo. Por isso, quando ele vai à cruz, ele não vai como vítima de forças fora de controle. Ele vai como filho eterno obediente, entregando-se pelos seus. E quando seu corpo é sepultado, o mundo pensa que a pedra final venceu.
Mas ao terceiro dia a vida que não pode ser detida rompe a sepultura. Então a palavra de Apocalipse 1:17 e 18 ganha corpo ardente. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Há dias derrotei a morte. E agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Perceba a ligação. O primeiro e o último. O sem começo. O eu sou. O que sustenta todas as coisas. Esse mesmo entra na morte e sai com as chaves na mão. Então a pergunta muda de vez. Não é mais apenas quem criou Deus. A pergunta agora é esta: se o Senhor da vida está diante do meu túmulo interior, eu ouvirei sua voz. Porque a história de Lázaro não fala só de um homem em Betânia. Ela espelha todos nós. A Escritura já declara em Efésios 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos não se erguem por conselho. Mortos não respondem por mérito. Mortos precisam de voz criadora. E essa voz ainda sai de Cristo. Quando o Evangelho é anunciado, o Filho ainda chama para fora. Ainda quebra túmulos de culpa. Ainda desfaz faixas de vergonha. Ainda devolve pessoas à luz. Por isso a cena de Betânia não é apenas memória sagrada. É convite vivo. Talvez você esteja ouvindo com o coração já cercado por pedra. Talvez exista um cheiro de impossibilidade sobre áreas da sua vida. Talvez você diga: Senhor, se estivesses aqui. E não perceba que Ele está. Talvez sua fé seja como a de Marta. Correta em doutrina, mas cansada na hora presente. Talvez sua dor seja como a de Maria. Caída aos pés sem força para frase longa. Ou talvez você esteja no meio da multidão, vendo sinais e ainda decidindo o que fazer com Jesus. Qualquer que seja o ponto em que você se encontra, a palavra dele continua em pé. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso não apaga lágrimas, mas impede que lágrimas sejam a autoridade final. Isso não nega o túmulo, mas impede que o túmulo tenha a última palavra. Isso não torna a dor ilusória, mas a coloca dentro da jurisdição do Filho Eterno. E agora perceba como tudo converge. Em Gênesis 1, Deus cria os céus e a terra. Em Êxodo 3:14, ele diz: eu sou o que sou. Em João 1, a palavra já é no princípio. Em João 8:58, Jesus declara: antes de Abraão nascer, eu sou. E em João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O fio é um só. O Criador incriado é o Redentor encarnado. O Eterno entra na nossa mortalidade para nos arrancar dela. O Deus que ninguém cria é o Deus que em Cristo recria corações mortos. Então receba esta peça final como pão para a alma. A segurança do cristão não está em entender todos os mistérios. Está em pertencer àquele que chama mortos pelo nome. Quando tudo em volta parecer fechado por pedra, lembre-se de Betânia. Quando a demora de Deus confundir seu coração, lembre-se de Betânia. Quando o choro vier e você pensar que fé e lágrimas não combinam, lembre-se de Betânia.
Quando a morte parecer grande demais, lembre-se de Betânia e da manhã da ressurreição. Porque em Cristo a vida não é frágil centelha lutando contra a escuridão. Em Cristo a vida é o próprio Senhor entrando no escuro e mandando que ele recue. Então, se hoje você precisa responder a ele, faça isso agora no íntimo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és a ressurreição e a vida. Chama-me para fora do que em mim cheira a morte. Arranca-me da incredulidade. Tira as faixas do meu medo. Firma-me na tua palavra. E faz-me viver na luz da tua presença. Porque o mesmo Jesus que chora com os seus também reina sobre o fim. E o mesmo Cristo que chama Lázaro para fora também promete em João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Aqui está o descanso escondido dentro desta história. O Deus sem começo não é distante do vale do luto. Ele entra nele. Ele fala dentro dele. Ele vence dentro dele. E por isso quem ouve sua voz encontra mais do que resposta. Encontra vida.